Trem do Alzheimer, Renato Paloni. Você se vai no trem dos desmemoriados. Seu trem se vai crescendo em força devagar. Leva consigo qualquer coisa que você tenha pensado ou quisesse dizer, qualquer coisa que você acaso tenha desejado em sua vida, antes do trem. Não sabemos o que leva os trens aos seus binários, pois binários somos todos nós. Há a razão e o coração, e não sabemos o que seria se a emoção falasse. Acaso houve alguma emoção em sua vida? Acaso você amou, odiou os limites, a incerteza? Terá você sentido ciúmes, repudiado os castigos? Acaso amou a Deus ou o temeu? Como é silencioso esse trem! Nem fumaça, nem apitos, nem sussurros elétricos. Como é insidioso esse trem! Ele te leva devagar e constante, e negro, e sem remédio. Não há memória desses trens nos outros homens. Ninguém sabe a que veio, aonde vai, não sabe. Suspeita-se que um dia há de levar a todos, sepultando as invejas e todas as paixões. Mas a mim não importam as centelhas, nem os fogos das máquinas, nem os sinos dos chefes. Me importa apenas a memória, e ela está morta. Ninguém responde as perguntas inúteis no trem dos desmemoriados. Ninguém sabe qual seria afinal o teor das palavras. Houve alguma palavra? Disse algo? Falava? O trem dos desmemoriados se estende como um bicho, porque ninguém jamais soube da sorte que lhe cabia a essa desordem murcha que atinge os desmemoriados e os desorienta. O trem dos desmemoriados se estende como um bicho, porque ninguém jamais soube da sorte que lhe cabia a essa desordem. E essa desordem, essa fadiga das lembranças, esse medo do passado não vivido, será essa afinal a causa da viagem? Esquecer as escolhas, esquecer as decisões, esquecer os amores, esquecer tudo. Pois é assim que me sinto, esquecendo cada vez mais. Conforme o trem se afasta da cidade, eu me esqueço. E assim eu morro. O Alzheimer na verdade, é a doença de Alzheimer, né? Então, o Alzheimer é uma demência, né? É uma doença e ela começa a se instalar lentamente e no início a pessoa não percebe, os familiares não percebem também, né? É uma doença que envolve os familiares, porque é uma doença complexa. Ela ganhou esse nome, né, vamos dizer assim, de Alzheimer, porque foi no início do século passado um neuropatologista alemão quem, a primeira vez, através de um exame de anátomo patológico, né, de pós-morte, né, na necrópsia de uma paciente dele, ele viu as alterações que aconteciam no cérebro da pessoa que apresentava os sintomas da doença de Alzheimer, né? E então ele, que são placas senis, é uma degeneração que acontece no cérebro da pessoa, né? Que progressivamente vai causando danos ao cérebro e causando os sinais, os sintomas todos que a gente vai logo já falar, né? Alzheimer é uma doença degenerativa, neurodegenerativa cerebral. Ela ocorre por disfunções celulares, disfunções dos neurônios por acúmulos de proteínas em vários grupamentos celulares do cérebro. Traduzindo, isso é médico, traduzindo, é uma perda de memória que ocorre no ser humano atualmente. Isso pode, obviamente, vir com uma perda de memória pequena até evoluir para o antigo demente, para o antigo, aquela que todo mundo falava, ou caduco, entendeu? Basicamente isso. Então, para a gente diagnosticar o Alzheimer, aliás, hoje em dia é muito importante que se faça esse diagnóstico o mais precoce possível, né? Então, quando o familiar perceber que aquela pessoa está tendo um distúrbio de memória que está atrapalhando no dia a dia, que a gente chama assim, é um distúrbio de memória, uma dificuldade na funcionalidade do dia dela, né? Do dia a dia. Então a gente tem as atividades do dia a dia, não é? Você levanta, toma um banho, se veste, vai se alimentar,
vai sair, vai trabalhar, vai fazer um telefonema, né? Vai até a padaria a pé, volta. Então, na doença de Alzheimer, a pessoa começa a apresentar dificuldades nessa funcionalidade, por perda de memória, principalmente a memória curta, a memória imediata que a gente fala, né? Então, esses primeiros sintomas, esses primeiros sinais é que chamam a atenção do familiar, né? E às vezes até do paciente. Se for um paciente, uma pessoa que é esclarecida, que tem alguma noção, ela começa a perceber que aquela falha de memória que ela está tendo está prejudicando no dia a dia dela. Então ela vai buscar ajuda médica, muitas vezes pelo próprio paciente. Outras vezes o familiar é que busca, né, percebe, então leva a pessoa para esses cuidados. Mas então a dificuldade de memória curta, e também a dificuldade na orientação espacial. Essa dificuldade na orientação espacial é que também chama atenção. O que é isso? Por exemplo, a pessoa está acostumada a ir todo dia até a padaria comprar o seu pãozinho e voltar. Um belo dia ela vai, compra o pãozinho e vai embora para casa por outro caminho e não acha o caminho de volta, né? Então, isso, por exemplo, é uma desorientação espacial. E também os distúrbios de comportamento chamam a atenção. Aquela pessoa que sempre era tranquila, que era, ou então o contrário, aquela pessoa que já era agitada e aí fica tranquila, a pessoa que era tranquila e fica nervosa. Você começa a perceber que alguma coisa não está legal ali, junto com essa questão da memória curta e da orientação espacial. É o que mais chama a atenção no início, né? Quando você começa a ter algumas disfunções de perda de memória, alterações cognitivas leves, você já deve procurar, principalmente na faixa etária, acima de 45, 50 anos. Pode ser o início dos sintomas. Você começa a ter esquecimento para coisas pequenas, né? do dia a dia, esquecer coisas em casa, ou o que você saiu da sala, foi até o quarto, não lembra o que você foi fazer, isso aqui. Né? E você pode começar a pensar em disfunções de cognição, de perda de memória leve, e já começar a fazer a prevenção disso, que é o principal. Quando a pessoa começa a ter perda de memória mais acentuada, que é o que todo mundo conhece no Alzheimer, aquela que esquece onde mora, que esquece casa, que esquece os afazeres diários, isso já está numa fase um pouco mais acentuada. O principal nessa história toda é você começar a fazer uma prevenção ou um tratamento antes de evoluir para uma perda muito grave de memória. Na doença de Alzheimer vai ter o tratamento medicamentoso, né, que são os remédios que vão ser direcionados para aquela pessoa, né, e aquela pessoa com a doença de Alzheimer, né, com a demência da doença de Alzheimer, a gente fala dessa forma, né. E ela também vai ter o tratamento não farmacológico, que é o quê? O tratamento não farmacológico é toda a equipe, além do médico, toda a equipe. Então, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, a nutricionista, a terapeuta artística. São vários profissionais que vão atuando com o doente de Alzheimer à medida da necessidade dele, porque a doença de Alzheimer, ela, em geral, se diagnosticada cedo, ela vai, e a pessoa estiver clinicamente bem, ela pode viver muitos anos com a doença. Então, ela vai precisar, no decorrer desse período, da ajuda de vários profissionais, do trabalho, do cuidado de vários profissionais da saúde, né? Além do médico. O principal que eu acho é a prevenção. Não esperar chegar numa fase avançada, porque quando você chega numa fase muito avançada, o máximo que se consegue é manter a pessoa na fase que ela está. A prevenção implica em várias coisas. Quando você começa, por exemplo, com uma perda de memória, como eu acabei de comentar agora, você já fazer o tratamento medicamentoso
para reverter isso, para deixar isso estabilizado. E não deixar a doença evoluir para depois começar a tratar. Existem, pelo que eu tenho observado no meu dia a dia, existem várias correntes no nosso meio, onde não se trata ou não se dá medicamentos ou não se faz nenhum tratamento preventivo, nem no início e muito menos depois que está com a doença instalada. Existem pessoas que não acreditam que isso funciona. Porém, na minha experiência, não é bem assim. Na minha experiência de vários colegas fora daqui da cidade, fora do meio, onde já se começa a fazer tratamento preventivo para evitar chegar a uma fase, um estágio muito elevado, muito adiantado. E quando você chega num estágio muito adiantado, você não consegue reverter esse quadro. A pessoa consegue no máximo, no mínimo, ou no máximo, ficar uma perda de memória que está. E a tendência é ir piorando. A pessoa no início, quando ela começa a apresentar aqueles sintomas que eu falei, aqueles sinais e sintomas, né? Início do surdo, da memória curta, da desorientação espacial, né? E daquela confusãozinha, nesse primeiro momento, ela já teve uma grande perda de neurônios no cérebro, pela degeneração que o Alzheimer provoca, né? Entendeu? Então, o cérebro, o Alzheimer vai degenerando através dos emaranhados neurofibrilares, das placas senis, depósitos, né, anormais de proteínas que vão degenerando o cérebro. Então, quando ela começa a apresentar, uma boa parte, perto mesmo de 50% dos neurônios já se perderam. Só que a gente sabe que existe o quê? Existem as conexões, né? As conexões nervosas, que são as ligações dos neurônios, né, de um neurônio com o outro. E é através dessas ligações, nessas ligações é que a gente vai trabalhar bastante. Então, através dos estímulos, através de todo o trabalho que nós vamos fazendo, né, cada profissional de saúde vai ajudando a melhorar essa parte cognitiva e a parte motora do paciente, né? Mas, então, as alterações, elas vão se sucedendo. Então, no início, no primeiro momento, essa parte cognitiva, então, que chama a atenção. Indo para a fase moderada, que a doença tem 3 fases, né? A fase inicial, a fase leve, né? A fase moderada e a fase grave, né? Indo para a terminal depois. Mas então, quando ele vai passando para a fase moderada, ele já começa a ter problemas motores. Então, a dificuldade motora, ele começa a ter os músculos mais rígidos, mais tensos, né? Porque a espasticidade vai aumentando, ela vai se instalando e a pessoa vai tendo dificuldade, então, para se virar sozinha na cama, para se levantar, para caminhar, para comer sozinha, para se vestir, para banhar-se. Uma série, as dificuldades motoras, então, no dia a dia vão aparecendo, né? E assim, sucessivamente, as dificuldades vão aumentando até o ponto que a pessoa não tem mais condições de se locomover sozinha, de se alimentar sozinha, banhar-se sozinha, ela vai precisar sempre de ajuda. Atualmente, a gente fala dos fatores de risco, são os mesmos que os fatores de risco para doenças cardiovasculares, né? Então, você controlar os triglicéridos, o colesterol, o açúcar no sangue, né, que é a glicemia, você controlando essa parte clínica da parte, tudo que se refere à parte cardiovascular, que vai ajudar a prevenir o quê? Infartos, AVCs, né? Você está ajudando também numa certa proteção para a doença de Alzheimer. Porque não existe assim hoje uma prevenção mesmo. Não, se você fizer isto, você não vai ter doença de Alzheimer. A gente diz que existe uma proteção. E
olhando por esse lado da parte circulatória até uma prevenção mesmo, como eu acabei de citar, né? Então, para isso, é toda aquela questão que a gente já sabe, que a gente já ouviu falar bastante, né? A respeito da alimentação legal, né? Das atividades físicas, de você ter uma atividade social também, de você estar ativo no mundo, né? Não só atividade física e alimentação, mas atividade cognitiva, atividade de uma leitura, de você se relacionar. Isso é muito importante. Sim, existem muitos estudos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os estudos estão muito avançados e os Estados Unidos, eles dirigem uma grande verba, né, para os estudos, para o desenvolvimento do tratamento para a doença de Alzheimer. Lá, depois do câncer, né, a doença de Alzheimer é a doença mais estudada e que o governo destina verbas mais para o estudo da doença de Alzheimer, né? A gente fala muito em proteção, mais do que prevenção. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a criança vai ficar prevenida da paralisia infantil, porque ela vai lá e toma uma vacininha e ficou então, né, protegida, não só protegida, ela realmente se preveniu, não vai ter a paralisia infantil. Na doença de Alzheimer não existe nada que você, toma esse copo d'água aqui, X que você vai ficar, não vai ter doença de Alzheimer. Não existe isso. O que existe é o que a gente chama de proteção, que é justamente isso, a gente ter o cuidado de ter uma rotina de vida que nos ajude a ter uma proteção maior contra as doenças cardiovasculares, né? E também de mais ou menos uns 2 anos e meio para cá, né, no último congresso mundial a respeito da doença e de como a gente se proteger, ficou assim estabelecido que, porque até há 2 anos e meio atrás, então, era a leitura, né? A leitura era a melhor forma de você se proteger, ler bastante, né? Mas então ficou a leitura em segundo lugar, e em primeiro ficou a atividade física orientada, que é aquela atividade física realmente que a pessoa ela vai receber uma orientação, então ela vai ter uma consciência do corpo, ela vai estar por inteiro naquela atividade física, então ela vai trabalhar o físico, mas ela vai trabalhar também a atenção, a cognição, a atenção, porque para a memória, em primeiro lugar, a gente precisa dar atenção. Se você não prestar atenção, você não memoriza. Então, por exemplo, isso que eu estou te falando agora, se você não prestar atenção, não tem como você memorizar. Não é que você está com algum problema, é que você não prestou atenção, então não memorizou mesmo, né? Então, a atividade física orientada é nesse sentido, que a pessoa ela vai estar ali por inteiro, né? E a leitura, que é a segunda forma da gente se proteger, por quê? Porque na leitura, imagine que você vai ler uma frase, a casa é azul e rosa. Quando você começa a ler, no nosso cérebro acontece igual no computador. Você põe o A, daí dá um espacinho, você põe C-A-S, muitas vezes já aparece cara, né, que você vai escolher, não é? Então, aí no nosso cérebro acontece isso também. Quando você coloca A, se você coloca a casa, o cérebro já vai buscar tudo. Mas é lógico que isso é rápido demais, né? Mas ele vai buscar tudo que se refere à casa que você tem na memória, né? Casa, daí você colocou lá, rosa e azul. Aí, lógico, rosa e azul, ele vai buscar só o rosa e azul. As outras casas já saíram de cena. Então, isso faz o quê? Faz com que o cérebro mexa com as várias gavetinhas onde estão guardadas as memórias. E aí ele abre, dá uma rearrumada, fecha, entende? Então vai tirando, vamos dizer, o pozinho. Isso, na verdade, é uma rearrumação de proteínas, né? Das proteínas lá no nosso cérebro, onde as memórias estão guardadas. Então, você fazendo isso, você está sempre mantendo essas memórias mais em estado de preservação, né? Certo? Por isso que na doença de Alzheimer, as memórias passadas, as memórias remotas, as mais antigas, são aquelas que eles vão lembrar por muito mais tempo. Pode ser herdada, sim, mas é uma porcentagem muito pequena, né, que é familiar.
A gente acredita que seja uma porcentagem de 3 a 5% só que é familiar, genética, né? Hereditária. Mas, então, a doença de Alzheimer, ela pode atingir qualquer pessoa, independente do nível socioeconômico e cultural, né? Ela pode atingir qualquer pessoa. O que acontece é que aquela pessoa que é mais escolarizada, aquela pessoa que é mais dinâmica, que tem mais atividades, como eu falei, atividades cognitivas, de físicas, de sociais e tudo, ela vai acabar jogando mais para frente o início do aparecimento dos sinais e sintomas, né? A doença, ela pode já estar se instalando há uns 10 anos antes, quando a pessoa começa a aparecer os primeiros sinais e sintomas, né? Agora, quanto mais ela tiver proteção, e essa proteção se daria também como? Através de mais neurônios e conexões que ela tem no cérebro, né? Quanto mais conexões, mais reserva ela tem. E para ter mais conexões entre um neurônio e outro, depende do que você vivenciou. Então, se você aprendeu muitas coisas na sua vida, você aprendeu a nadar, você aprendeu inglês, você aprendeu isso, aprendeu aquilo, você conheceu muitas pessoas, muitos lugares, e então você foi formando muitas conexões. Quando a doença de Alzheimer começa, ela vai apagando é como uma cidade, né? Imagina uma cidade toda iluminada. Aí ela começa a apagar uma luzinha aqui, uma luzinha ali, uma luzinha lá, tal, né? Mas tem muitas luzinhas ainda, porque tem muitas conexões ainda, né? Agora, aquela pessoa que ficou mais limitada por alguma razão na vida, né? Ela não pôde estudar tanto, ela não pôde ter tanto contato, então ela é uma pessoa que provavelmente vai ter menos conexões. Então você pode fazer um estudo familiar e ver se tem outros componentes familiares para ter. Obviamente que você já tendo um antecedente familiar, o fator de você ter uma predisposição, se você desenvolver Alzheimer, é maior, tá? Mas nós temos um ambiente também, o nosso meio ambiente proporciona muito isso. Principalmente o que nós temos, que são as doenças degenerativas, que se sabe isso, um estudo feito na França, eles já estavam preocupados disso desde a pós-Segunda Guerra Mundial, como a indústria no campo. Os produtos químicos, os produtos usados nos alimentos, que é dito que tem que se produzir em massa para alimentar a população mundial, porém você aumenta a produção de doenças, e uma delas mal de Parkinson, as doenças degenerativas do cérebro e mal de Alzheimer. Um dos fatores que também propicia, isso é um estudo novo que a maioria dos colegas aqui no Brasil não sabem, o diabetes é um fator de desencadear Alzheimer, principalmente quando você usa insulina. E tem medicamentos e hipoglicemiantes orais que também podem propiciar a mal de Alzheimer, além do fator genético. Então veja, você tem o componente hóspede, hospedeiro, meio ambiente e o fator externo, o fator biológico interno, que no caso é o componente genético. Um dos fatores que também desencadeiam o mal de Alzheimer, certo? São os medicamentos para controle de depressão e ansiedade. Os benzodiazepínicos desencadeiam Alzheimer precoce. O que nós temos muito aqui é o uso de clonazepam, o Rivotril, que todo mundo conhece, o Lorax, o Lexotan, Gempax. Todos esses medicamentos que são prescritos claramente também são fatores de uso muito prolongado de desencadeiam o Alzheimer. Quais seriam os exames clínicos para descobrir? Olha, basicamente você tem que fazer uma análise clínica dos sintomas que o paciente tem, isso é um médico especialista, normalmente tem que ser neuro, óbvio, para poder fazer uma avaliação mais profunda. Você tem que fazer exames subsidiários, que são exames neurosubsidiários, que são exames neurofisiológicos, eletroencefalograma, mapeamento cerebral, tomografia e ressonância magnética. A doença de Alzheimer, geralmente, ela começa, né, os primeiros sinais e sintomas, a partir de uns 65, 70, 75 anos. Antes dessa idade, antes de uns 65, 60 anos, a gente considera a demência mais pré-senil, né? E depois dela, então, a demência senil.
Mas existem casos relatados da demência de Alzheimer, da doença de Alzheimer, a partir de 40 anos também. São mais raros, mas existem casos. Em geral, os sintomas vão começar a aparecer por volta dos 70 anos, mais comum.